Eu acho que você já pode começar pegando caneta, pega o seu telefone, anota aí no bloco de notas, porque você vai entender que não há como você prosperar, ativar uma frequência elevada e conectar com novas metas, novos sonhos, se você estiver fazendo essas três coisas na sua vida. Existem três ações, três hábitos que, se você está aí realmente repetindo isso, não há como você sair da escassez. Sinto muito, mas é assim. O universo, ele tem as leis, né? Ele tem as suas leis. E quando você tá contra isso, é a mesma coisa que, como aquele ditado, para quem conhece, dá murro em ponta de faca. Pois é, não adianta. Ou você dança a música que o universo está tocando, ou você vai ficar dando murro em ponta de faca. Porque, na real, pessoal, não há como você prosperar se você estiver fazendo só essas três coisas. É o é como é a batida de martelo, porque não tem como. O juiz vai bater e vai, olha, tá condenado à escassez, vai ficar ali, vai se matar, vai fazer hora extra, você vai fazer renda extra, você vai fazer tudo que você pode fazer para estar aumentando sua entrada de dinheiro, mas o dinheiro não permanece. Ele, quando entra, entra com muita dificuldade e não permanece. E agora, aqui nesse vídeo, você vai descobrir por que isso está acontecendo na sua vida. Sim, pode estar repetindo há muito tempo, né? De repente você está aí no ciclo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, repetindo os mesmos resultados. Pois é, fica nesse vídeo. Eu sou Gabriele Joman, deixa seu joinha aí, curte, comenta se você tiver com alguma dúvida e se inscreve no canal, porque aqui eu tô sempre falando as suas... eu tô dando mais assim... tirando o seu ponto cego, sabe? Porque aqui a gente fala de neurociência, física quântica, as leis do universo. E muitas vezes as pessoas falam que isso não existe, isso não acontece. Será que é para mim? Porque tá acontecendo alguma coisa que está exatamente no ponto cego, aonde você não vê, mas na verdade você faz todos os dias. Pois é. Todos os dias você está ali repetindo e sem perceber, sem ter conhecimento. Ninguém nunca falou para você, mas ponto, você chegou no lugar certo. Primeiro passo. Bom, se você tá aí tendo as suas dificuldades na vida e você liga para tua mãe, para o seu marido, para sua esposa, para seus filhos e para sua melhor amiga, e você tá ali contando, né, a sua dificuldade, o que você faz, e é uma forma de ficar leve, porque quando você desabafa, você fica assim, aí você vai no terapeuta, você vai lá, despacha tudo. Pois é. Só que tem uma coisa, cada vez que você conta uma história negativa na sua vida, é como se você estivesse falando pro universo assim, eu vivi, foi emocionante, então eu quero mais do mesmo. Esse é o ponto crucial esse é o ponto crucial que vai te atrapalhar e muito na sua jornada. Então, fique atento. Tem coisas que você não precisa estar compartilhando assim tanto, sabe? Você não precisa estar repetindo tantas vezes. Então, guarda, deixa lá, amadurece, analisa, faça com que aquela experiência foi um aprendizado para você, para quando acontecer de novo, você não repetir os mesmos erros, né? Então, esse é o ponto. Fique atenta ao que acontece e não repete, não ressoe, porque a palavra tem poder. Então, a cada vez que você fala, você está emanando um comando quântico. E esse comando, ele pode ser consciente com
subconsciente. Você está ali falando, você está nem tendo noção. Pois é, mas você está criando a repetição da sua realidade. Bom, para você entender bem a fundo esse ponto, eu vou te dar uma explicação assim, que se você tiver dúvida, você pode me perguntar aqui nos comentários. Nós emanamos um campo vibracional. Ele se chama fluxo torus, tá? Ele é como se a energia sai da nossa cabeça, vai em torno do nosso corpo e entra pela sola dos nossos pés e vem, passa pelos chakras, e é isso que acontece, tá? Eu vou explicar assim de uma maneira bem rápida. Então entenda que isso acontece o tempo inteiro. Nós temos um campo energético. Assim como você tem um Wi-Fi, que você fala com uma pessoa de outro país, você tem um campo energético. Você não vê, mas ele existe e é real. Não precisa você acreditar, se não acreditar, não faz a menor diferença, o campo energético vai continuar ali no mesmo lugar, beleza? Então é isso. Quando você repete um comando negativo e de novo, aí você de novo, o troço aconteceu 3 meses atrás, mas você não pode encontrar com alguém que você conta aquilo de novo. Para o universo é como se tivesse acontecido agora, porque não tem tempo e espaço. Não tem. Para ele, aconteceu, acabou de acontecer. Te emocionou? Então, mais do mesmo. O que nos emociona, o que nos, sabe, nos dá aquela energia mais forte, aquela emoção mesmo, aquela sensação de êxtase ou irritabilidade, não importa. Emocionou é o que conecta, tá? Isso gera uma remessa, uma bola de energia tão grande que ela colapsa de uma forma que acontece de novo. Então, esse é o primeiro ponto, assim, muito, mas muito fundamental, que você comece a se investigar, sabe? Faz esse autoanálise, se você tem esse hábito, ou se você conhece pessoas que têm esse hábito, pessoas queridas que você fala e a pessoa não entende. Bom, de repente, você compartilha esse vídeo para ela e ela vai ter mais uma clareza, porque não adianta só você ouvir, saber e ficar consciente daquilo. Você precisa entrar em ação, modificar. Aí sim você modifica a sua mentalidade, que vai modificar a sua maneira de pensar, de agir, e aí sim altera o seu resultado. Então, você já entendeu que você tem um campo energético, que é o fluxo torus. Todos nós temos, tá? E que cada vez que você emana aquilo negativo que aconteceu, volta mais do mesmo. Você já reparou que nós temos muito mais força, presença de espírito para estar falando do negativo do que do positivo? Troque isso pela gratidão. Você já pensou? Você não faz ideia. Ponto 2. Quando você exercita a sua gratidão genuína, sabe? Ai, Senhor, obrigado por isso, por isso. Não, sente o quanto você é abençoado. Sente a gratidão. Agradeça pelos pequenos detalhes, pelos milagres que você nem vê. Porque quando você tem a gratidão genuína, você começa a identificar detalhes no seu dia a dia, na sua vida, na vida dos seus familiares, no seu dia a dia como um todo, que jamais você veria se você não tivesse um coração aberto para gratidão. Ou seja, quer ver um exemplo assim para você? Você tem um sabonete que você toma um banho e você fica aí, ó, cheiroso. Já parou para pensar que tem muita gente que quer tomar banho e não pode? Que não tem condição de ter um sabonete? Que não tem uma casa, que não tem um chuveiro? Você entende? Se você for por essa linha de pensamento, você já começa a exercitar a gratidão nos pequenos detalhes.
E é aí que tudo muda. Porque quando você enxerga o micro, você vê o macro. E aí você tá no macro e você não consegue ser grato. E isso não é bom para você, porque quando você exercita a gratidão genuína, sentimento, aquela sensação de uau, como a minha vida é abençoada, como eu tenho uma família incrível. Tem defeito, tenho dificuldade, mas uau, eu também tenho muitas qualidades, eu também tenho muitos benefícios, eu tenho muita coisa boa para agradecer, beleza? Então é isso. Passo 3. Pessoal, veja uma coisa. Você consegue parar de reclamar com todas essas dificuldades que você tem, fica contando para todo mundo e revivendo? Consegue. Você consegue ser grato? Você consegue ir olhar para a tua vida no cômodo que você está agora. Olha o quanto que você pode agradecer por tanta coisa que você tem aí. Agora olha para fora, expande. Expande para sua família. Expande para os seus familiares. Expande para a sua cidade, para o local que você mora. Expande para as coisas que você já conquistou. Expande para as vivências que você já acessou na vida. Que muitas pessoas têm um sonho de viver o que você já viveu. E você já viveu. Você é grato por isso? Você consegue. Agora você consegue. Pois é. Fico muito feliz por isso. Já deixa seu joinha, se inscreve no canal, não custa nada. Ajuda aqui a Gabriele Joman, ajuda as pessoas que esse vídeo vai alcançar, né? Então o joinha faz o YouTube entender que o conteúdo é bom, que vale a pena compartilhar, que chega para outras pessoas. Então faça a sua ação de ser grato, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos continuar no vídeo. Pois é, eu acredito que até aqui, você que chegou até aqui, você já vai ter uma pegada de uau, preciso ser mais grato, preciso sentir a gratidão genuína, certo? Certo, confio, eu acredito nisso. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você já parou para pensar que quando você cuida do que você tem, quando você cuida de você, quando você faz uma autoanálise em você, quando você perde tempo olhando para dentro, você tem mais clareza, você tem mais acesso a sentimentos e emoções superiores. Por que eu estou falando isso? Primeiro, eu preciso cuidar de mim, para depois eu conseguir cuidar de outras pessoas. E fazendo isso, eu tenho dois pontos a ser observados. Primeiro, quando eu cuido de mim, eu estou cuidando da minha parte física, fazendo todo o meu check-up de saúde, e da minha parte mental. O que é a parte mental? Cuidando do meu emocional, porque os dois têm que caminhar em saúde perfeita, em alinhamento. Então, quando você faz isso, você começa a ter condições de aí sim, ajudar, olhar, observar a vida de outras pessoas. Porque às vezes parece simples, mas veja bem, é muito profundo isso. Porque as pessoas pensam, repensam e gastam muita energia
em como eu posso fazer para ajudar fulano. É meu irmão, é minha mãe, é meu marido, é minha filha, e se anulam. Então, quando você se anula, você está se bloqueando de uma tal forma que você não vai se ajudar e não vai ajudar a vida de outras pessoas. Então, busque tempo, faça com que você dedique o seu autoconhecimento, sabe? Passe tempo com você mesma, tempo de qualidade. Mas como eu faço isso? Você já experimentou a meditação? O yoga? São movimentos terapêuticos que você pode utilizar dessa ciência para se autoconhecer, para regular a sua parte, a parte psíquica, espiritual e mental. Fazendo isso, o corpo vai no fluxo. Porque não adianta você estar indo para a academia, cuidando do seu corpo, se você não cuida da sua parte mental. Não adianta você estar fazendo a sua meditação, o yoga, o seu autoconhecimento, se você não cuida do seu corpo, se alimentando mal, comendo coisas que não, você sabe que não são saudáveis. Não cabe aqui a gente estar especificando, né? Mas você sabe que não é bom. Se você não dá um exemplo, essa semana eu vi um vídeo assim muito interessante. Uma criança estava numa praça e aí comendo salgadinho, né? Aí veio aquele esquilo, né? Não é esquilo não, acho que é cutia. Veio e a criança quis dar um salgadinho para cutia. E aí o pai falou, não, você não pode dar um salgadinho para cutia, isso faz mal, não pode comer isso. Quer dizer, o ser humano, ele entende que aquilo ali faz mal para o animal, mas ele come. É óbvio que também não faz mal, também vai fazer mal para ele, sabe? Então assim, gente, observe a sua alimentação, cuide da sua parte mental, para você poder cuidar de outras vidas. Porque Deus coloca pessoas ao seu redor para você evoluir com essa pessoa. Essa pessoa vai acrescentar na sua vida e você vai acrescentar na vida dela. E ela está aí, do seu lado. Então, faça isso. Entre em ação, modifique. Porque quando você age nesses 3 pontos, acontece uma evolução tão acelerada, tão assertiva na sua vida, que você vai ficar assim espantado, porque pode demorar, como pode ser em uma semana. É apenas um ajuste, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábito. E isso faz total diferença no seu dia a dia, porque você vai vir a realizar de agora para frente. O que eu tenho para te propor é, primeiro, observe o seu campo energético. Para isso, me chama aqui nos comentários que eu vou liberar um link gratuito para você fazer uma análise energética. Você vai saber em que fluxo de hertz você está vibrando. Isso já é um ponto. No final, o próprio sistema vai te dar ali uma explicação sobre qual frequência que você está vivendo. A partir daí, se você quiser buscar mais conhecimento, evoluir mais, beleza, você vai fazer isso. Pode contar comigo. Eu estou aqui para ser sua mentora. Mas não deixe isso ficar só assim, ai, que conteúdo bacana. Não, entra em ação mesmo. Faz o que eu estou te falando. Faz esses 3 passos. E você vai ver que vai valer super a pena. Eu acho que tem tudo a ver você tá aí cuidando de você, não é verdade? Então um grande beijo, fiquem com Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou Gabriele Joman e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande beijo, fica com Deus.